Olá, pessoal do 8º ano do Instituto Ana Nery. Gente, vamos falar hoje sobre civilizações pré-colombianas, tá? Como a gente costuma saber, né, e estudar também história, e algumas pessoas também já conhecem um pouco da história dos maias e assim por diante, a gente vai ter aí os maias, astecas e incas como sendo os principais povos, né, pré-colombianos. No caso, a gente dá um destaque a esses três povos. Não significa que a gente não tenha outras sociedades aqui antes da chegada dos europeus aqui na América, tá certo? Então, ó, nós vamos falar sobre maias, astecas e incas, mas também vamos ver outros povos, como os toltecas, olmecas, os guaranis, né, os tupis. Então, a gente vai ter aí, no caso, um parâmetro, né, para ver aí, no caso, um pouquinho de cada povo desse, tá certo? Gente, ó, toda vez que a gente fala em povos pré-colombianos, é realmente fazendo referência, né, a povos que viveram aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, que chegou aqui na América em 12 de outubro de 1492, tá certo? Então, nós vamos ter aí Cristóvão Colombo como descobridor da América. Todas as sociedades que viveram antes dele são consideradas povos pré-colombianos, tá? Aí, ó, vocês vão ver aí, no caso, sobre esses povos, né, no início aí do capítulo de vocês, capítulo 9, América, Formação Histórica, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre esses povos aqui e a gente vai começar a entender. Só que antes, gente, deixa eu falar aqui para vocês algumas características que eu coloquei aqui, ó, dos povos. A gente vai ter as civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas. Os maias, ó, a localização deles é na península de Yucatán, tá? Que no caso, hoje em dia, essa península de Yucatán é a Guatemala, Honduras e também é o sul do México, tá? Pega, no caso, ela é parte da América Central e uma parte aí do sul do México. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Assim como também os astecas e incas também eram politeístas, tá ok? Aí, no caso, ó, eles tinham aí pirâmides, templos, palácios. A gente teve aí, no caso, uma grande contribuição dos maias, né? Na astronomia, na arquitetura, na matemática, tá? Então, eles se dedicavam bastante à descoberta aí de novas coisas, tá? Então, a astronomia, a matemática, a arquitetura foram as principais ciências aí, onde a gente teve contribuições dos maias, mas não significa que foram as únicas, ok? Aí aqui, astecas, ó, os astecas eles habitaram aí onde hoje é o atual México, tá? Aí eles eram também politeístas, tinham aí cultos religiosos com sacrifícios humanos, tá? E aqui eles eram uma sociedade hierarquizada, ou seja, do maior para o menor. A gente tinha pessoas aí com um grande poder, né? No caso, chefe de estado, tá? E a gente tinha pessoas aí que, no caso, viviam realmente para servir, tá? No caso, não necessariamente eram escravos, mas eram pessoas aí que viviam na base da pirâmide. Aí aqui os incas. Os incas habitaram aí onde hoje é o atual Peru, a Bolívia, o Chile e o Equador, tá certo? Aí eles também politeístas e no caso aí a gente tem a cidade de Machu Picchu, né? Que no caso foi descoberta somente em 1911, eu já ia dizer 2011. 1911 e eles foram aí no caso, quando descobriram realmente essa cidade, ela hoje em dia é um ponto turístico, né? Muitas pessoas vão lá realmente para visitar aí a cidade onde os incas viveram. Aqui, ó, gente, página 126, temos aí. No final do século XV, os europeus começaram a buscar novas rotas marítimas para o comércio com o Oriente. Essa busca foi principalmente motivada pela possibilidade de serem encontrados metais preciosos e terras onde se pudesse obter alimentos e matérias-primas. Em uma dessas viagens, navegantes europeus defrontaram-se com um continente totalmente desconhecido. Esse foi um difícil encontro. A curiosidade deu lugar ao assombro, ao medo e à incompreensão ante o novo, ao passo que a violência e a vontade de domínio caracterizaram esses tempos de descobrimento e de conquistas. Então, ó, realmente não era algo muito fácil, né?
as pessoas realmente tinham medo desse desconhecido, tinham medo realmente de sair desbravando oceanos, descobrindo novos lugares. Ainda assim, quando descobriram aqui a América, tinha muita gente que realmente tinha medo de vir morar aqui, porque acreditavam o seguinte: lá é uma terra de selvagens, só tem mato, só tem floresta, só tem tribos canibais. Então era realmente algo onde as pessoas realmente tinham medo, né, daquilo que era desconhecido para eles, tá certo? Então aí eles realmente em busca aí das especiarias, em busca aí do ouro, em busca de outros bens, né? Eles realmente começaram a desbravar os oceanos, né? O Oceano Atlântico, no caso dos europeus. Mas eles não, no caso assim, não pararam, né? Realmente de procurar novas terras. Depois que descobriram aqui a América, eles continuaram aí, no caso, o seu sistema de navegação, tá certo? Lembrando que, na verdade, contado pela história, né? Acho que vocês já viram na disciplina de história. Na verdade, eles descobriram aqui porque eles estavam em busca da rota, né, para as Índias. Por isso que, quando eles chegaram aqui, começaram a chamar os nativos da América de índios, tá? E hoje em dia a gente chama, no caso, os indígenas, por causa dos europeus. Aqui, nós vamos ter uma imagem dizendo o seguinte: os indígenas, antes da chegada dos europeus, viviam numa sociedade baseada na produção de subsistência. O que é produção de subsistência? Eles plantavam e colhiam para a sua própria alimentação, tá certo? E aqui nós vamos ter um mapa, mostrando aí os principais povos pré-colombianos. Vocês vão conseguir observar através de um mapa a localização de cada povo. Então, vocês vão ver aí os locais onde a gente vai ter os Tupis Guaranis, os Mais, os Astecas, os Siouxos, os Apaches. Então, vocês vão conseguir ver aí essas civilizações, né, pré-colombianas que viveram aqui no nosso território. Continuando aqui, segundo parágrafo, na página 126, ele diz assim: como resultado, povos aborígenes, denominados de índios, pelos europeus, foram conquistados rapidamente. Sua cultura e organização social foram profundamente transformadas, entretanto, houve resistência a esse jugo durante um longo tempo. Quem eram os habitantes desse desconhecido continente? Como viviam? Como estavam organizados? Essas e outras questões serão respondidas neste capítulo. Aí aqui a gente tem uma leve introdução, né, sobre esse período aí antes da chegada dos europeus. Vamos ler para que a gente possa entender e realmente entrar aí na questão desses três povos, tá? Aqui, finalzinho da página 126, diz assim: antes da chegada dos conquistadores, antes de o nosso continente ser chamado América, lembrando que a gente só é chamado América em homenagem a Américo Vespúcio, né? Que foi quem realmente descobriu que aqui era uma nova terra. Aí os colonizadores europeus que aqui chegaram encontraram inúmeros povos que o habitavam há milhares de anos. Esses povos estavam distribuídos por todo o território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. Verdadeiras civilizações com avançados conhecimentos científicos, políticos e sociais. Então, como a gente viu, né, as sociedades que moravam aqui antes da chegada dos europeus eram sociedades também complexas, tá? A gente não tinha apenas pessoas que realmente viviam aí na floresta, de qualquer forma, não, tá certo? A gente teve sociedades complexas que realmente se organizavam em sociedades, que realmente tinham cidade, tinham um sistema de irrigação, tinham um sistema de drenagem, tinha toda uma organização social mesmo, tá? E uma organização política e uma organização também cultural, tá bom? Aqui, finalzinho dessa parte diz assim: a primeira forma de organização social e política desses povos reconhecia um chefe da comunidade que tinha autoridade de organizar as tarefas cotidianas, mas entre ele e os demais havia poucas diferenças sociais. Organizavam-se em comunidades igualitárias, em que a terra, assim como o trabalho, era dividida entre a maioria dos membros. Viviam da caça, da pesca, da coleta de vegetais e alguns de uma agricultura rudimentar. Aí temos aí os primeiros estados. Vamos continuar. Diz assim: há 3.000 anos, na região hoje compreendida pela Península de Yucatán, no México até a Cordilheira dos Andes, passando por regiões da atual América Central, que a gente chama de Mesoamérica,
Alguns grupos de agricultores organizaram instituições que exerceram autoridade sobre os habitantes de um território delimitado, estabelecendo leis comuns e impondo à população o pagamento de tributos em produtos ou em trabalho. Isso lhe parece familiar? Os tributos lhe permitiam assegurar a alimentação de sacerdotes, guerreiros e funcionários do governo, e também de construir templos e canais de irrigação. Então, para vocês verem como essas sociedades elas eram bem organizadas. Então, eles cobravam impostos, né, que no caso são os tributos, e a pessoa ou pagava em produtos, né, já que naquela época não existia o dinheiro, ou pagava em produtos ou pagava realmente em trabalho. No caso dos astecas, eles usavam aí uma espécie de moeda. A moeda eram sementes de cacau ou sementes de outros vegetais, tá certo? Então, eles trocavam aí essas sementes que funcionavam aí como uma moeda, tá? Aí aqui, ó, esses grupos chamados olmecas construíram cidades e organizaram os primeiros estados, alcançando um nível de organização de tal maneira sofisticado que passaram para a história não como simples nações indígenas, e sim como verdadeiras civilizações, as chamadas civilizações pré-colombianas. Então, a gente teve várias sociedades que eram realmente organizadas, né? Os olmecas, os toltecas, né? Então, várias sociedades que realmente estavam aí organizadas em cidades e estados, tinham realmente uma forma de organização social, tinham uma forma de governo, tinha uma hierarquia realmente bem definida, tá certo? Aqui, ó, página 127, a gente começa a entrar de fato aí na parte principal desse capítulo, tá certo? Aqui diz assim: a América pré-colombiana é um período histórico compreendido entre os primeiros vestígios da presença humana na América e o descobrimento europeu, cujo marco é a chegada do navegador Cristóvão Colombo no ano de 1492. Diz respeito também ao desenvolvimento de três nações relativamente complexas quanto à sua significativa organização político, social e econômica: os maias, os astecas e os incas. Com a economia baseada na agricultura, essas três civilizações organizavam-se em cidades onde o comércio era estruturado. Então, ó, eles viviam da agricultura, também viviam aí da questão do comércio, tá? Dominavam também conhecimentos de arquitetura, matemática, astronomia e técnicas de fundição do ouro e da prata. Essa imagem que vocês têm aí, gente, ó, na página 127, é a Pedra do Sol, tá? No finalzinho do vídeo eu coloco essa Pedra do Sol para vocês observarem, né? Para quem não tá com o livro, poder realmente ver aí a Pedra do Sol, tá certo? Aí aqui na legenda diz assim, ó: a Pedra do Sol, mais conhecida como o calendário asteca, é uma representação do deus Tonatiuh, a quem chamavam de Sol. É um sistema de medição do tempo inventado pelos olmecas há aproximadamente 35 séculos, utilizados posteriormente pelos povos da Mesoamérica, inclusive maias e astecas. Gente, toda vez que a gente fala em Mesoamérica, é a parte aí da América Central, tá? A parte parte realmente do istmo, continental aí da América Central hoje em dia, tá? A gente chama de Mesoamérica. Aí aqui os maias, vamos começar a falar sobre esses três povos, né, separadamente, as características de cada um, tá? No finalzinho, gente, eu vou colocar a imagem aí, ó, do mapa, né, aí dos povos pré-colombianos, esse mapa que tem aqui na página de vocês, 126. Também vou colocar aí essa Pedra do Sol, tá? Para que vocês possam observar. Aí aqui diz assim, ó: a origem da civilização maia está em um grupo de agricultores que, instalados na península de Yucatán, começou a construir grandes cidades na selva entre os séculos 4 a.C. e 9 d.C., conhecidos como maias. Lembrando, gente, que antes de Cristo a gente tem os números de forma decrescente. De forma crescente só depois de Cristo, tá? Aí aqui, ó, conhecidos como maias, esses agricultores organizavam-se em cidades-estados, isto é, cidades soberanas e autônomas, com uma estrutura política centralizada. Cada uma delas era governada por um chefe. Então, ó, para vocês verem que eles já tinham realmente uma organização aí, como a organização da Grécia Antiga, de Roma, né? Que era uma organização aí em cidades-estados.
Cada cidade-estado era autônoma e tinha um chefe, né? Vamos continuar. Conhecidos como maias, esses agricultores organizavam-se em cidades-estados, isto é, cidades soberanas e autônomas, com estrutura política centralizada. Cada uma delas era governada por um chefe. Altiuini, o verdadeiro homem, assistido por um conselho que incluía os principais chefes tribais e os sacerdotes. O Batabe era o chefe civil da cidade e o Nacon, o chefe militar. A sociedade maia estava rigidamente dividida em 3 classes no sistema de casta, isto é, os indivíduos que nascessem em determinada casta morreriam nela. Um sistema de casta que a gente conhece muito, que apesar de ser proibido ainda acontece mais ou menos na prática, né? É o sistema de castas que a gente tem na Índia, tá? Até hoje. É proibido por lei, mas a gente ainda tem pessoas que realmente ainda respeitam esse sistema de casta, tá? Então, o sistema de casta é mais ou menos assim. Você nasceu em determinada família, com determinada profissão, com determinada posição social, você vai morrer nessa mesma posição social, tá? Nasceu rico, morreu rico. Nasceu pobre, vai permanecer pobre, tá certo? Então, é mais ou menos um sistema de casta aí, que a pessoa nasce nessa casta e morre nessa mesma casta. Não pode mudar, não pode trocar, não pode ter uma ascensão aí social, tá certo? Aí, ó, a primeira casta, né, aí dos maias, era composta pela família real, né? Pelos ocupantes dos principais postos do governo e pelos comerciantes. A segunda casta compreendia os sacerdotes do Estado, como dirigentes das cerimônias e responsáveis pela defesa e cobrança de impostos. A terceira casta, por sua vez, era composta pelos trabalhadores braçais e pelos agricultores. Essa civilização tinha sua economia centrada na agricultura e no trabalho escravo. Suas plantações eram realizadas em clareiras abertas, em meio à floresta, onde cultivavam feijão, algodão, batata, tomate e cacau. Continuando, temos um mapa aí, ó, mostrando o Império Inca, né, nesse mapa, o Império Azteca e o Império Maia. Esse mapa está mostrando a localização desses 3 povos, tá certo? Então, aí, através das cores, vocês conseguem observar. E aqui também está a questão da época, né, que eles viveram, tá? Século XIII, aí, ó, 1525, 1519, né? Cada povo aí com uma data diferente. Aí, aqui na legenda desse mapa diz assim: ao chegarem ao continente, os conquistadores europeus viram que ele já era habitado por povos que apresentavam enormes diferenças sociais e culturais. Entre esses grupos merecem destaque por terem criado grandes civilizações com estruturas políticas, econômicas e sociais muito avançadas: os maias, os astecas e os incas. Aí, gente, ó, continuando sobre maias, ele diz assim, ó: conhecidos pelo seu alto nível intelectual, os maias se destacaram em vários campos científicos. Seu sistema de escrita, hieróglifo, era tão complexos que ainda há sinais não decifrados. Ó, a gente tem, como eu falei para vocês em aula, um calendário maia, né? E esse calendário maia tem várias coisas nele que não conseguiram ainda decifrar. Então, ó, o sistema de escrita, né, do povo maia era muito complexo, né? Então, até hoje tem várias informações, várias partes aí da escrita que não foram decifradas ainda. Aqui, ó, o avanço de sua matemática permitiu, na astronomia, cálculos de exatidão admirável. Apesar de não contar com telescópios, conseguiram, por exemplo, antecipar as datas em que ocorreriam os eclipses e conheciam os movimentos do Sol, da Lua, de Vênus e de outros planetas. As ruínas encontradas de alguns observatórios, como o Ashaktum e o de Chichen Itza, são provas evidentes de seu progresso na prática dessa ciência. Aí nós temos aí, ó, uma imagem, aí diz assim: ao chegarem à América, os europeus encontraram a civilização maia já em decadência, né? Aí, apesar de não serem conhecidas de forma exata,
A causa desse declínio, historiadores apontam para a decadência da agricultura, em função do esgotamento do solo. Essa civilização abandonou grandes cidades e formou povoados menores em outras áreas. Então, realmente, a gente não sabe, né, o final, ou seja, o que foi que fez com que o povo maia ele tivesse um fim. Mas aí a gente tem algumas teorias, né? Então, uma delas está aí nessa legenda, que é a questão aí do esgotamento do solo da agricultura. Eles não tinham mais como plantar e como sobreviver e foram se espalhando para outros locais, tá? Há outras teorias também que falam aí que os povos, eles sofreram digamos que, como se fosse realmente um acidente, né? Pela queda de um meteoro, qualquer coisa do tipo, e eles sumiram. Mas aí são várias teorias diferentes, que no caso vocês podem dar uma pesquisada depois na internet. Continuando, ó, no século 9 ou 10, os maias foram dominados por um povo que vivia mais ao norte, os toltecas. Esses passaram a exercer forte influência política e militar sobre os maias. Nasceu assim uma federação denominada Maya-Pan, governada por maias e toltecas. Com o decorrer do tempo, no entanto, os pequenos reinos independentes que restaram dessa mistura de povos terminaram por dissolver a civilização maia, ficando apenas alguns traços e tradições nas populações do norte da península de Yucatán, que chegam aos nossos dias como provas incontestáveis da existência desse império pré-colombiano. Gente, eu vou colocar agora para vocês algumas imagens, eu vou colocar essas imagens aí que eu falei para vocês, aqui do início da formação mesmo do povo pré-colombiano e algumas imagens relacionadas a maias. Daqui a pouco a gente volta aí para falar sobre astecas e incas, tá ok? Então, pessoal, ó, como vocês viram aí, a gente tem algumas imagens, né, sobre os maias, né? Vocês viram aí pirâmides, calendário maia e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os astecas, tá certo? Os astecas, ó, página 129 do livro de vocês. Vamos ler para que a gente possa entender aí melhor sobre esse assunto. Temos aí os astecas. Os astecas dominaram o Vale do México entre os séculos XIV e XVI. Após submeter essa região, seus exércitos organizaram um império guerreiro e teocrático, estruturado na aliança de 3 grandes cidades, Tenochtitlán, Texcoco e Tacuba. A maior autoridade asteca era seu imperador chamado Tlatoani. Aí nós temos uma imagem, né? Construído no meio de um pântano, numa ilha do lago Texcoco, onde hoje é o México Central, a capital do Império Azteca, Tenochtitlán, foi fundada, constituía-se na maior cidade americana, perdendo apenas para as cidades europeias como Paris, Veneza e Constantinopla, nessa época, né, gente? Vamos continuar. Entre os integrantes da sociedade azteca, havia grandes diferenças de poder e prestígio. O setor mais poderoso era integrado pelo imperador, pelos sacerdotes e por guerreiros e funcionários do Estado. O outro setor era formado por comerciantes, artesãos e campesinos, obrigados a pagar tributos em produtos e em trabalho. E havia também uma classe de escravos. Então, ó, vocês estão vendo que a sociedade azteca era hierarquizada. A gente tinha desde os escravos, né, comerciantes, artesãos, camponeses, até a parte do topo aí, onde a gente tinha aí os sacerdotes, os guerreiros, funcionários de Estado e também aí o chefe, né, de Estado. Aqui diz assim, ó, tinham a guerra como principal atividade. Esta lhes permitia estender seus territórios e obter escravos e vítimas para realizar as oferendas aos seus deuses, pois acreditavam que os sacrifícios humanos serviam de alimento para os deuses e garantiam-lhe a continuidade da vida. Então, eles eram guerreiros, eles acreditavam que através da guerra
aumentavam seus territórios, capturavam escravos e também capturavam pessoas para que eles pudessem realmente sacrificar, né, aos deuses, para que eles tivessem vida longa, gente. Era dessa forma que eles acreditavam, tá? Aí, ó, uma curiosidade em que os astecas permitiam às cidades escravizadas conservar suas próprias autoridades e costumes em troca do pagamento de tributo. Então, as cidades que eram escravizadas, eles faziam aí, no caso, com que esse povo, né, continuasse com a sua própria autoridade, no seu próprio sistema cultural e, em troca, no caso, eles recebiam aí impostos, né, desses povos, tá? Aí aqui, a economia asteca baseava-se na agricultura. O milho, feijão e a abóbora eram os principais cultivos. Também comercializavam com povos de terras distantes. Assim obtinham, entre outros bens, cacau, algodão e penas. Sua principal fonte de energia era a força humana e não utilizavam animais para o trabalho agrícola, nem para o transporte de cargas. Apesar dessa limitação, realizaram fabulosas obras de engenharia. Entre tantas, destaca-se a cidade de Tenochtitlan, que no caso foi essa que a gente viu agora há pouco, construída sobre uma ilha artificial localizada no lago Texcoco em 1325, que é essa da imagem, tá, gente? Eu vou colocar essa imagem aqui assim que a gente terminar de falar de astecas, tá? Aí aqui. O auge do Império Azteca coincidiu com a chegada dos espanhóis, que encontraram sua capital, a famosa Tenochtitlan, com cerca de 250 mil pessoas, população mais numerosa que a de muitos centros europeus importantes da época. Sua organização e estrutura surpreenderam seus exploradores e conquistadores, conforme pode-se ver no comentário do cronista espanhol Bernal del Castillo. Alguns de nossos soldados perguntavam se as coisas que víamos não eram apenas um sonho. Quando olhavam aquela cidade, pensavam que nunca no mundo se descobriria outra terra como aquela. Aí temos aí uma imagem, né? Essa imagem mostra aí, ó, uma ilustração que mostra o chefe asteca recepcionando aí Hernán Cortés, tá? Esse foi o encontro aí, esse encontro aí foi o início do fim da civilização asteca. Então, pessoal, vou colocar aí algumas imagens para vocês sobre o povo asteca e a gente continua daqui a pouco falando sobre os povos incas, tá? Olhem aí para as imagens. Então, pessoal, ó, como vocês viram aí algumas imagens sobre os povos astecas, agora a gente vai encerrar com os povos incas, tá? Aqui, ó, página 130 diz assim: sabe-se muito pouco sobre a origem da civilização inca, pois, segundo alguns historiadores, por motivos religiosos, os incas não tinham escrita. Porém, é de conhecimento da história, sua organização como sociedade, suas conquistas como povo guerreiro, suas habilidades como artesãos, exploradores e manipuladores dos recursos minerais do solo em que pisavam. Suas obras arquitetônicas causam admiração pelo requinte. Entre elas está a cidade de Machu Picchu, descoberta apenas em 1911, que, como eu falei para vocês, é uma cidade que hoje em dia é um ponto realmente turístico, né? Muita gente vai para lá realmente para visitar aí as ruínas do povo inca. Aí aqui, ó, na legenda diz assim: Machu Picchu é mais conhecida ruína inca, porém pouco se sabe de sua história. A construção de Machu Picchu começou em 1438. Acredita-se que ali era uma universidade onde as pessoas estudavam, ou uma cidade para a nobreza inca. Atualmente é o local mais turístico do Império Inca, quer devido à sua original localização e a características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911 por um explorador norte-americano. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização social desse povo, tá? Aí aqui a gente tem, ó, o imperador, né? No caso, no topo aí dessa hierarquia, nós tínhamos o imperador. Com poder supremo, o imperador era também chefe temporal e religioso do povo, que o venerava como filho do sol. Com o objetivo de manter a dinastia pura, casava-se com a irmã mais velha,
porém poderia manter várias concubinas, ou seja, para não misturar pessoas de outra família, né, na sua dinastia, no seu reino, no seu poder, ele casava com a própria irmã. Mas ele podia ter várias mulheres, né, por fora, tá certo? Aí aqui, em segundo lugar, ó, dessa hierarquia, nós temos aí a aristocracia, que era a classe composta de membros da família do imperador, que ocupava os altos cargos do império e possuía as melhores terras. Os curacas, que eram os chefes locais, segmento social imediatamente inferior à aristocracia. Os Ratunruna, agricultores e artesãos que cultivavam as próprias terras. O trabalho era obrigatório, constituía seu tributo à religião e aos estados. Os Yanaconas, servos, e os Mitimais, prisioneiros de guerra, formavam a camada social mais baixa. Com uma malha urbana e populacional nos vales dos rios, os incas não tinham a mesma organização política e econômica de outras civilizações, como os maias e os astecas, tá, gente? Em contrapartida, eram grandes guerreiros e, pelas armas, ampliaram seus domínios, montando uma verdadeira rede de estradas que ligava suas diversas tribos à capital, Cusco. Num modelo bastante parecido com o do Império Romano. A economia inca, acima de tudo, era agrária. Então, a gente tinha os maias, os astecas e os incas, que viviam aí realmente da agricultura, tá, gente? E também eram politeístas. Esses são os dois pontos comuns entre esses três povos. Aí era baseada no plantio de batata e milho, apesar de suas técnicas serem muito rudimentares. Por não conhecerem o arado, os incas desenvolveram um sistema de irrigação com canais e aquedutos. As terras pertencentes ao Estado eram repartidas anualmente entre as várias classes sociais. Não existia propriedade privada, tudo pertencia, no caso, ao imperador, né? A família do imperador. A aristocracia recebia as melhores terras, cultivadas pelas classes mais baixas. Na pecuária também importante, destacavam-se os rebanhos de lhamas. Inclusive, eles domesticaram as lhamas, tá, gente? Usavam as lhamas para o transporte, usavam também para alimentação. Então, as lhamas eram animais aí bastante importantes para essa civilização. Aí, ó, destacavam-se os rebanhos de lhamas, alpacas e vicuñas, que forneciam carne, leite e lã, além de serem usadas no transporte. O comércio não era importante e não existia moeda, né? No caso, somente os astecas, tá? Usavam uma espécie de moeda, que era as sementes de cacau, as sementes de outros vegetais também, tá? Aí aqui, ó, habilidosos artesãos, os incas trabalhavam a cerâmica, o ouro, a prata e o cobre e o estanho com maestria e eram excelentes na fabricação de tecidos, usando fibras de algodão, lã de alpaca e vicuña, animais típicos da região. Sua técnica era tão apurada que eles usavam até mesmo a platina, ainda desconhecida dos europeus, e misturavam cobre e estanho, fabricando ligas de bronze. O Império Inca chegou à sua máxima expansão no final do século XV, época em que ocupava um extenso território desde o sul da atual Colômbia até o norte da Argentina e do Chile. Os incas chamavam suas terras de... Aí tem esse nome aí muito grande, tá? Estranho. Depois eu vou colocar aí escrito para vocês aí embaixo, tá certo? Aí nome que na língua quechua significa as 4 partes do mundo. Os incas se dividiam, portanto, em 4 grandes tribos. Aí temos aí uma imagem, diz assim: os descendentes dos incas ainda tentam preservar a cultura de seus antepassados por meio das tradições folclóricas. Então, ó, gente, vou colocar aí algumas imagens para vocês sobre os incas, ok? Observem aí essas imagens. Então, pessoal, ó, como vocês conseguiram observar aí essas imagens dos incas, né? A gente encerra, no caso, essa parte aí que a gente falou sobre essas civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas. E na próxima aula a gente vai ver aí a conquista do continente, né? No caso, a conquista aí da América, tá bom? Então, na próxima aula a gente encerra aí esse capítulo, ok? Então, bons estudos e até mais.